Muito bem, galera, estamos de volta e você agora, já nas suas mãos, com o nosso fluxograma, com a nossa primeira leitura, agora a gente começa então a enfrentar as 6 questões concernentes a este texto, tá bom? Então, olha só, na primeira questão temos o seguinte: depreende-se do contexto que o segmento. Vamos lá? Letra A, então. Ele é um esporte dotado de uma vocação complexa. Caramba, eu já sei onde é que está isso lá no texto. Está no 5º parágrafo, eu fiz o meu fluxograma, né? Por que ele tem essa vocação complexa. Aí, olha só, esse trecho, esse segmento ratifica é confirma, né, galera? Confirma o fato de que o futebol é um esporte em que a criatividade supera a técnica. Será que é isso que o autor falou pra gente? A vocação complexa do futebol é porque ele é um esporte, né? Ele confirma o fato de que esse esporte, neste esporte, a criatividade supera a técnica. Vamos voltar então. Nosso 5º parágrafo é o último parágrafo, tá aqui. Este é o 5º parágrafo. E olha o início dele. Talvez, olha, já começa com uma dúvida. Então, como é que ele vai ratificar o fato? Tá vendo? A letra A não tem nada para ser resposta. Talvez o futebol possa ser tudo isso porque é um esporte dotado de uma vocação complexa. Agora continua. Que permite entendê-lo e vivê-lo simultaneamente de muitos pontos de vista. Gente, agora eu te pergunto, o que tem a ver técnica com criatividade? Primeiro, o autor nem menciona esta questão técnica, bem como esta questão artística no futebol. Pelo menos aqui não. Segundo, se ele nem menciona, como é que você vai poder depreender, né? Como é que você vai poder concluir algo em relação a isso? Não, pelo contrário. O que o autor liga à ideia de complexidade do futebol, desta vocação complexa que ele tem, é exatamente porque ele, né, atrai muitos olhares, muitos pontos de vista. E até a gente deu o exemplo, né? É o torcedor, é o juiz, é o treinador, não é verdade? O próprio jogador. Então, a vocação complexa dele de gerar esse sentimento de identidade, né? Esses diversos gostos, não tem nada a ver com a técnica superar a criatividade. Eu acho até que ele fala a criatividade superar a técnica. A letra A está totalmente fora de cogitação. Beleza? Vamos então para a letra B. Canibalizamos e digerimos o futebol. Lá no 2º parágrafo, condensa, resume a opinião expressa pelo autor de que o brasileiro se apropriou do esporte importado da Inglaterra. Olha isso. Esta expressão, canibalizamos e digerimos, condensa a opinião, resume a opinião expressa pelo autor. O autor expressamente falou que o brasileiro se apropriou do esporte importado da Inglaterra, porque essa ideia de canibalizamos e digerimos, a gente até comentou, e falou que é a ideia do pegar o que é de fora, transformar, né, de acordo com a sua realidade. Só que ele diz que essa expressão, ela resume, condensa a opinião que o autor expressou. Então, ele pede para a gente fazer uma referência e tentar buscar aqui no texto se o autor de fato afirma, se o autor mostra que o brasileiro se apropriou do futebol inglês. Isso não está no 2º parágrafo? Bora para ele. Então, olha aqui. Embora tivesse a chancela colonial, tá aqui, né? Porque o que era de fora era bom, o futebol sofreu ataques em nome de um nacionalismo, que se pensava, lembra que a gente falou? Que se pensava frágil. O futebol hoje tem um estilo brasileiro, olha aqui, ó, canibalizamos e digerimos o futebol, roubando dos ingleses. O que o autor falou? Roubando dos ingleses está no texto. Então, segundo a opinião do autor, se ele diz que a gente roubou isso dos ingleses, canibalizamos e digerimos o futebol roubando dos ingleses, essa é a opinião do autor, foi expressa no texto? Foi expressa no texto. E eu posso entender esse roubando o futebol dos ingleses como o brasileiro se apropriou do esporte, porque é isso que a alternativa diz.
O brasileiro se apropriou. O que o autor expressou lá no texto? Que nós canibalizamos e digerimos o futebol, né? Roubando-o dos ingleses. E aí ele continua. Hoje há um estilo próprio de se jogar, há um estilo brasileiro. Não é essa a resposta? Claro que é essa a resposta. Você está vendo como na própria alternativa da letra B, a banca te remete ao segundo parágrafo e ela diz: eu quero saber se isso aqui resume, condensa uma opinião que o autor expressou. Então, a opinião do autor tem que estar lá no texto. E se o autor disse que a gente roubou, isso eu posso entender como sinônimo de a gente se apropriou do esporte importado da Inglaterra. Doutores, acredito que o gabarito seja a letra B. Vamos analisar as outras para a gente ver por que elas se encaixam ou não se encaixam como alternativas. Bacana? Letrinha C. O mundo é instável como uma bola. Ó, este segmento, o mundo é instável como uma bola, faz duas coisas. Retoma e reforça. Qual o argumento? De que o futebol foi peça fundamental na construção da autoestima do brasileiro. Olha, essa informação ela está no texto, né? O mundo é instável como uma bola. Existe um argumento de que o futebol foi peça fundamental na construção da autoestima do brasileiro. Foi. Agora o que a gente tem que ver é se esta expressão retoma e reforça essa ideia de que o futebol foi peça fundamental na construção da autoestima do brasileiro. Retoma e reforça, galera. Tem que ficar ligado, isso está no 5º parágrafo, né? Então, claro, a gente vai voltar a ele para entender. Olha aí o nosso 5º parágrafo com o nosso cronograma. Muito bem. Aí a gente começa a ler, talvez ele possa ser tudo isso, porque tem essa vocação complexa. Onde é que ele está aqui, galera? Ó, assim, embora o futebol seja uma atividade moderna, um espetáculo pago da indústria cultural, blá, 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 ele orquestra componentes cívicos, valores culturais, gostos individuais e singulares. O seu maior papel, olha agora, o seu maior papel foi o de ensinar democracia. Foi o de revelar com todas as letras que não se ganha sempre e que o mundo é instável como uma bola. Tá aqui o nosso segmento. Perder e vencer fazem parte de uma mesma moeda. O que a alternativa nos disse? Que esse segmento, o mundo é instável como uma bola, retoma a ideia de que o futebol foi peça fundamental para a nossa autoestima. Isso está aqui, galera? Claro que não. O segmento mundo é instável como uma bola retoma qual ideia? Olha a ideia, que não se ganha sempre. Isso não tem nada a ver. A ideia da autoestima, ela nem está aqui, ela está no parágrafo anterior. Então, olha como você tem que ficar ligado com essa localização aí, né? Topográfica, que o próprio examinador cria nos enunciados. Ele está pedindo no 5º parágrafo. Esse segmento que está no 5º parágrafo retoma a ideia anterior dele. O mundo é instável como uma bola. Olha o que ele diz antes. Não se ganha sempre. Existe maior instabilidade do que essa? Hoje eu ganhei, amanhã eu não sei se eu vou ganhar. É instável. É isso que o futebol ensina. Que o mundo é instável, por quê? Porque não se ganha sempre. Então, na verdade, a ideia que ele retoma e reforça não tem nada a ver de que o futebol foi fundamental para a nossa autoestima. Esta é uma ideia verdadeira, mas não é retomada pelo segmento o mundo é instável como uma bola. O segmento o mundo é instável como uma bola retoma a ideia de que não se vence sempre. Então, olha só como que é a cabeça do examinador. Ele pega ideias corretas do texto, mas ele começa a fazer a salada mista, né? Ah, pega isso do 1º parágrafo, fala que está no 5º. E aí, se você não estiver atento, você pode até cair. Porque a alternativa C, se você leu, é isso que eu quero que você entenda. Vamos ver se eu consigo concluir o meu objetivo de introduzir essa forma de ler, de introduzir essa forma de fazer o fluxograma. Se você simplesmente lê o texto e vai resolver as questões, a letra C, ela vai te parecer coerente. Por quê? Porque ela traz ideias que estão no texto. Ela não está trazendo ideias absurdas. Você vai falar, opa, peraí, eu li isso aqui lá no texto. Mas aí, meu amigo, até você ir no 5º parágrafo, pegar essas ideias lá no nosso fluxograma, vamos reparar no nosso fluxograma, olha aqui o nosso esquema do 5º parágrafo. Não tem nada de autoestima aqui. Não tem nada de autoestima. Esse é o 5º parágrafo. Agora, olha o esquema do nosso parágrafo anterior. Que na verdade é até não é nem o 4º nem o 3º, é no 2º, né?
Olha aqui, autoestima aqui, ó. Autoestima, olha aqui, ó. O futebol foi positivo, tá lá no segundo parágrafo a ideia da autoestima. Ele pega uma ideia que você leu e faz o quê? Que tem a ver com essa ideia do instrumento de autoestima e joga lá para a ideia do quinto parágrafo. Então, se você não tem nesse fluxograma, porque aqui tá um pouco difícil pra gente manusear, porque em cada slide eu coloquei 2 parágrafos, tal, só que na sua prova isso vai ser um texto corrido. E ao lado de cada parágrafo você vai ter essas palavras-chave lá, entendeu? Destacadas, com setinha, com a ideia principal. Então você vai falar, opa, peraí, o seu autoestima vai estar lá no segundo parágrafo. Você olha pro quinto, o mundo é estável como uma bola, aí você olha pro que vem antes, não se ganha sempre, você vai ver, opa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É isso que eu quero que você entenda. Então a letra C tá fora por conta disso. Bacana? Letra D. Um espetáculo pago, produzido e realizado por profissionais da indústria cultural. Também no quinto parágrafo, alude ao caráter comercial do futebol, que na modernidade teria perdido seu significado simbólico. Só de ler eu já sei que está errada essa questão. Até aqui tá correto, ó. Né? De fato, o espetáculo pago, produzido e realizado, alude, né? Menciona, faz referência ao caráter comercial do futebol. Porque, poxa, tem, né? Se você estava aqui no Rio de Janeiro, não precisava ser nem Rio de Janeiro, mas no Brasil, a Copa, vivemos a Copa esse ano e vimos, né? Como o caráter é comercial. Gente, mas o pessoal vendia tudo que você imagina nessa praia de Copacabana do Rio de Janeiro. Tudo que você... Tinha argentino vendendo a camisa. E ainda teve gente que comprou. Mas tudo bem, a camisa da Argentina é bonita. Não posso nem falar isso, que a pessoa não vai querer comprar meu curso. Mas vendia-se de tudo. Tem um caráter comercial, é lógico que tem, é óbvio que tem. Né? Então, até essa primeira parte, na modernidade, tem um caráter comercial? Tem. Só que depois ele teria perdido o seu significado simbólico de forma alguma. Aí você fala, teria perdido o significado simbólico? Aí teu fluxograma tá pronto, você voltou ao texto e falou, opa, peraí, de um lado tem essa indústria, do outro, valores cívicos, culturais, gostos individuais. Você quer algo mais simbólico do que isso? Qual é o símbolo aí da nossa democracia, né? Da nossa sociedade, né? Do civil? Tem bandeira, tem hino, tem isso, tem... Este é o caráter simbólico. Claro que ele não perdeu, pelo contrário, o que ele faz naquele parágrafo é exatamente dizer isso. Se de um lado ele tem esse lado da indústria paga, do outro ele remete, ele traz essa identidade, né, do gosto, dos valores culturais, do sentimento cívico, então é claro que não perdeu. Bacana? Letra E, o velho e bretão futebol é uma crítica sutil ao insípido futebol inglês, superado pelo estilo inconfundível que os brasileiros imprimiram ao esporte. Doutores, não existe uma crítica. Imagina, velho e bretão futebol, velho por ser antigo e bretão porque veio da Grã-Bretanha. Não tem essa ideia de crítica, tá? E também não fala uma crítica ao insípido futebol inglês, né? Na verdade, ele só situa, olha, é um esporte antigo, não surgiu aqui no Brasil, veio da Grã-Bretanha, por isso velho e bretão. Não existe esta crítica. Na verdade, ele quis te confundir só por conta do velho e, de repente, se você não soubesse o significado de bretão, que a gente já falou, é aquilo que vem da Grã-Bretanha. Bacana? Então, a letra E também tá fora. O nosso gabarito ficou a letra B de bola, tá, galera? Isso tudo, é claro, eu tô fazendo, eu tô esmiuçando as questões, mas a ideia é que você, diante do seu fluxograma, tenha ali a total convicção de que onde aquela informação está situada, com quem ela faz relação, e aí já marca com toda a convicção. Bacana? Bora resolver a questão número 2. Uma redação alternativa para o segmento, em que se mantém correção, lógica e, em linhas gerais, o sentido original, está em... Aí, olha só, letra A. A música americana, ó, a gente fez esse fluxograma, assim como o cinema, foi considerada capaz de adulterar o estilo de vida e a língua dos brasileiros, enquanto que o futebol serviria como um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil. Olha o que ele está dizendo então, duas coisas, a música americana e o cinema foi capaz de adulterar o estilo de vida e a língua, já o futebol não, o futebol serviria como um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil. Galera, entenda que esse verbo ó, foi considerada capaz de adulterar.
Aí a gente vai voltar lá para o nosso fluxograma para ver em que momento a gente fez referência a esta ideia do futebol e da música e também do cinema americanos. Isso está no nosso segundo parágrafo, né? Um parágrafo grandão, e aí a gente então fez essa relação. Olha o nosso fluxograma. Lembra que a gente fez, ó? Tá bem aqui, ó. Olha só, bem do ladinho. De elemento capaz de desvirtuar. Galera, quando eu digo que algo é capaz de desvirtuar, eu digo que algo desvirtuou, opa, não. Então a gente tem que entender o significado, né? Na letra A ele já está dizendo que a música, ela de fato modificou. Não, não é isso que o texto está dizendo, não. O elemento é capaz de desvirtuar. Exatamente por quê? Porque era aquele elemento que vinha de fora e a gente acabava, né, só absorvendo tudo aquilo que vinha de fora, que tinha a chancela colonial, porque pensava-se que o nosso nacionalismo era frágil, e aí a gente viu que não era frágil, porque a gente pegou, transformou e ainda superou o futebol inglês. Essa é que é a ideia central do texto, né? Então, olha só o que a gente fez de fluxograma. Quem eram capazes de desvirtuar? O futebol, a música e o cinema americanos. Eram capazes de desvirtuar o estilo de vida e a língua. E aí ele continua, de fato, ó, o futebol serviu como um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil. A gente escreveu isso aqui. Então, tem que ter cuidado. Por que que a alternativa, acho que é a letra A, por que que a alternativa A, ela ficou equivocada? Porque lá no texto está escrito de elemento capaz de desvirtuar. Ao passo que no nosso enunciado não existe a semântica dessa possibilidade. Existe uma semântica de afirmação. Olha só. A música americana, assim como o cinema, foi considerada capaz de adulterar. Peraí, não é só a música, não foi só a música americana e o cinema. Você lembra que lá a gente colocou o futebol também? Então não são só esses dois elementos, são três. De elemento capaz de desvirtuar ao lado, lá tá, ao lado da música americana e do cinema. Então não foram só os dois, foram os três. E aí, por que que a letra A não é alternativa? Porque ela exclui o futebol e ainda diz enquanto que. O que que é essa ideia de enquanto que? Ela separa, né? Eu digo assim pra você, olha, enquanto você estava encaixotando os DVDs, eu estava dobrando os edredons. Tá vendo? Eu separo os dois eventos, eu separo os dois acontecimentos. Quando, na verdade, não foi isso que o autor fez. O autor inclui o futebol, porque vinha de fora, a música e o cinema americanos, porque também vinham de fora. Os três são elementos capazes de desvirtuar. Mas acontece que o futebol não desvirtuou. O futebol acabou servindo de instrumento de reflexão. É bem diferente dizer, enquanto a música e o cinema de um lado, o futebol de outro, de dizer de elemento capaz de desvirtuar, ele acabou servindo. Era para ele desvirtuar, mas na verdade ele acabou servindo de instrumento. O erro da letra A está exatamente porque ele excluiu o futebol como elemento capaz de desvirtuar. E ele também era elemento capaz de desvirtuar. Só que ele era elemento capaz de desvirtuar, mas ele acabou funcionando como elemento de reflexão, instrumento de reflexão. Então a letra A não pode ser resposta. Letra B, galera. Tanto o cinema quanto a música americana também excluiu o futebol. Embora capazes de desviar o estilo de vida e a língua dos brasileiros, configuram-se, assim como o futebol, em um instrumento básico, nada a ver. Somente o futebol que se configura como um instrumento básico de reflexão. A letra B se afasta bastante aí da possibilidade de resposta. Letra C. O futebol, juntamente com a música e o cinema americano, beleza, foram vistos como capazes de deturpar o estilo de vida e a língua pátria. Mas passaram a ser um instrumento de reflexão? Errado por quê? Passaram a ser, ele inclui futebol, música e cinema americano. Quando, na verdade, a gente viu que somente o futebol é que passou a ser um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil. Então, a letra C também está fora. Bacana? Letra D. O futebol, assim como a música e o cinema americanos,
foi tido como capaz de corromper o estilo de vida e a língua dos brasileiros. Joia! É a nossa primeira ideia. Entretanto, somente o futebol, ó, tornou-se instrumento básico de reflexão sobre o Brasil. Olha aí que coisa linda e maravilhosa. É a resposta da nossa questão. Exatamente o que a gente construiu no fluxograma. Olha o teu fluxograma aí. Tá lá. Elementos capazes de desvirtuar. Futebol, música e cinema americanos. E aí tá embaixo. O futebol de desvirtuar o quê? O estilo de vida e a língua brasileira. E aí embaixo tá o quê? O instrumento foi o quê? O futebol, instrumento básico de reflexão. É exatamente o que a letra D tá falando. Porque mantém o sentido original, como a gente falou, está no texto. E a letra E, galera, servindo como um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil, o futebol, apesar de ter sido, juntamente com a música e o cinema americanos, capaz de corromper o estilo de vida e a língua dos brasileiros. Nada a ver, né? Ele não veio servindo como um instrumento. Na verdade, ele inverteu aqui a causa e a consequência, né? A causa ele servia como um instrumento capaz de corromper. Mas ele acabou se transformando e servindo como um instrumento, o quê? De reflexão sobre o Brasil. Então, nosso gabarito ficou a letra D de dado. Joia? O que eu quero que você perceba é que se a gente constrói o nosso fluxograma, tudo fica mais fácil. Bacana? Vamos resolver a questão número 3. Olha como ela é tranquila. Temos aqui esse nosso trecho. Ele, não obstante, também orquestra componentes cívicos básicos, identidades sociais importantes, valores culturais profundos e gostos individuais singulares. O seu maior papel foi o de ensinar democracia. Mantém-se as relações de sentido, substituindo-se no segmento singulares por quaisquer. Vamos lá, galera? Dá para eu colocar um quaisquer aqui? Vamos ver? Ele orquestra componentes cívicos básicos, identidades sociais importantes, valores culturais profundos e gostos individuais quaisquer. Pelo contrário, quaisquer generaliza, singulares particulariza. Então, é claro que eu não mantenho o sentido, eu modifico o sentido. Quando eu digo, né? Ah, que roupa você quer? Ah, qualquer uma, estou generalizando. Ah, mas eu tenho um gosto singular em relação às minhas roupas. É um gosto específico. Pelo contrário, as ideias são literalmente opostas. Letra A está fora. Letra B. Não obstante, por conseguinte. Vamos ver, galera? Ele, não obstante... Aqui é tranquilo, você tem que saber o significado das locuções. Não obstante, galera, é sinônimo de embora, né? Ele, embora, também orquestre componentes cívicos. Então, aqui eu tenho uma relação de concessão, né? Ele, embora, também orquestre componentes. Então, ele, não obstante, isso é uma relação de concessão. Por conseguinte, é uma relação de explicação, de consequência. Então, as ideias também são bem diferentes nesse sentido. Letrinha C, dá para substituir orquestra por articula? Vamos tentar? O futebol, não obstante, também orquestra componentes cívicos básicos, identidades sociais, valores culturais e gostos. Ele também articula componentes cívicos. Isso aqui está exatamente naquela parte em que a gente viu que de um lado você tem o aspecto comercial do futebol, aquela indústria cultural, ele é um espetáculo pago, etc. Por outro lado, o que o futebol faz? Orquestra componentes básicos, identidades importantes, valores culturais. O que é isso? Ele articula, né? Ele promove essa ligação, essa união dessas partes diferentes. Claro que a nossa resposta é sim a letra C. Vamos ver por que não pode ser letrinha A. Vamos ver por que não pode ser nem a letra D, nem a letra E. Olha só. Papel por propósito. Cadê isso aqui, ó? O seu maior papel. Peraí, o seu maior papel é diferente de propósito. Propósito, galera, é quando ele tem um objetivo, né? Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito ao adquirir esse curso? É o seu objetivo, né? Qual é o fim que você quer alcançar? Você quer passar no seu concurso de INSS, quer ir muito bem na prova de português. Beleza. Isso é propósito. É o objetivo. O futebol, ele não teve o objetivo de ensinar democracia. Ele acabou ensinando democracia.
Por quê? Ele articulou todas essas diversas facetas, ele tem esse caráter múltiplo, ele tem esse caráter complexo. Então, quando eu digo seu maior papel, foi o seu maior, a sua maior realização, mas não o seu maior propósito. Tudo bem? É bem diferente. Até porque o texto todo se desenvolve em cima dessa ideia. Ele não tinha isso como objetivo, mas ele acabou se tornando esse futebol, ele acabou se tornando isso que ele é hoje para nós brasileiros. Então a letra D também não está certa e a letra E tem um erro crasso aí, perdão, de concordância, enfim, olha só, não dá para substituir ensinar democracia por democratizar-se. Veja, o seu maior papel foi o de democratizar-se. Essa partícula aqui, ela dá a ideia da reflexividade. O futebol não teve o papel de se democratizar, né? Não é que ele era elitizado e precisou se democratizar. Não, não. Ele, por meio dessa sua complexidade, dessa sua propriedade de articular as diferentes facetas, ensinou aos outros a democracia. Ou seja, o futebol, em termos sintáticos, ele tem um papel ativo, ele tem um papel de agente desta ação. O futebol ensinou a democracia. O futebol não sofreu a democratização. A ideia semântica é completamente diferente, tá bom? Então cai um pouquinho de verbo aí também, mas dá pra gente resolver com essa substituição aí, claro, se a gente conseguiu compreender de fato o sentido do texto. Eu acredito que sim. Tudo bem, galerinha? Doutores, resolvemos as nossas 3 primeiras questões concernentes a este texto. No próximo vídeo eu resolverei as questões seguintes, tudo bem? Muito obrigada pela sua atenção, ótimos estudos e até daqui a pouquinho.